Professor Beto de Filosofia com vocês de novo, pessoal. Lembra naquela aula interessante, na nossa última aula, que a gente viu um cara, certo, que do ponto de vista epistemológico é empirista e do ponto de vista político é um contratualista. Lembra disso, pessoal? Ou seja, um daqueles caras que acreditam que as sociedades humanas se estabelecem e se mantêm através de contratos. John Locke. Vimos que o cara, certo? Ele foi contemporâneo de Thomas Hobbes, embora ele fosse mais novo que o Hobbes, né? Ele vivenciou a Revolução Inglesa do século XVII também, só que a diferença do contexto dos dois é que ambos estavam em lados opostos. Enquanto o Hobbes estava do lado do absolutismo, John Locke estava do lado do liberalismo revolucionário. Lembraram disso, pessoal? E aí vimos a questão do estado da natureza, a questão do contrato social, as motivações do contrato. Lembram disso? Bom, e nós terminamos, pessoal, lembrando a vocês que é um contrato de consentimento. É um contrato que prima pela liberdade e pelo consentimento, ou seja, eu consinto nas leis, certo? Eu consinto no governo, eu consinto nas leis e no governo. Ô Beto, só que tem um problema que você não trabalhou. Bom, não sei, o que eu não trabalhei? Beto, você não trabalhou se as leis forem injustas e se o governo for opressor? Caramba, é verdade. Meu, eu consenti nas leis, eu consenti no governo, mas eu não consenti em leis injustas. Eu não consenti em um governo opressor. Beto, então tem mais coisas do contratualismo do John Locke? Tem. Quais? Vamos dar uma olhadinha. Vamos primeiro lembrar da carinha dele. Vamos lá para os slides, pessoal. Vamos lá para os slides, vamos olhar para a carinha desse cara. Esse fulaninho aqui, o John Locke, beleza? E o primeiro tópico de hoje, pessoal, é esse aqui, o direito de revolta. Você pode encontrar direito de resistência, você pode encontrar no vestibular direito de revolta, você pode encontrar direito à insurreição, não importa. Diante de leis injustas e governos opressores, o cidadão pode se revoltar, o cidadão pode se insurgir, o cidadão pode resistir a isso. Eu não consenti em ser explorado, eu não consenti em ser oprimido. Essa é uma espécie de... é uma das coisas mais bonitas do liberalismo hobbesiano que eu acho, pessoal. Inclusive, vocês se lembram na aula do Hobbes, pessoal, que eu falei que o Leviatã tinha em suas mãos, as nossas pessoas e as nossas vontades? O John Locke, em uma parte de seu livro, Segundo Tratado sobre o Governo, ele fala o seguinte, dando uma alfinetada no Hobbes. Por que motivo alguém quereria ter em suas mãos a minha pessoa e a minha vontade, senão para fazer de mim um escravo? Ou seja, é uma denúncia que o John Locke faz, certo? Contra os governos absolutistas. Então, por John Locke, os governos absolutistas, certo, se baseiam numa relação de senhor e escravo. Então, por isso, daí o direito de revolta, tá? O direito de revolta. Eu não consenti em leis injustas, não consenti em governos opressores. Ô Beto, o direito de revolta é natural? Não. Dá uma vontade danada de falar que é natural, mas não é, pessoal. Por quê? Porque o direito de revolta surge a partir de uma sociedade, a partir de um governo que te oprime, a partir de leis sociais que te oprimem. Ele não tem sentido no estado de natureza. Você vai se revoltar contra o quê? Contra as leis da natureza? Não, as leis da natureza são naturais, certo? Você vai se revoltar contra os direitos naturais? Os direitos naturais são direitos dados pela natureza a você. Vida, corpo, liberdade. Não dependem da sociedade. Então, o direito de revolta, embora muito importante, não é natural, tá? Não é natural, é muito importante. Vamos voltar para o nosso slide, pessoal. Trabalhar mais um pouquinho ali, tá? Bom, outra coisa interessante que ele já nos fala, não tem, é claro, a extensão maravilhosa do Montesquieu, que nós veremos daqui a pouco, beleza, pessoal? Não tem ainda, certo? No entanto, ele já intui a necessidade de dividir o poder para evitar o acúmulo. Vocês se lembram que ele está no meio de uma revolução? Vocês se lembram que ele é um teórico anti-absolutista? Certo? Então, pessoal, por que os três poderes? Para evitar o acúmulo. O Montesquieu vai elevar isso à última potência. No entanto, o John Locke já começa a trabalhar. Quais são os três poderes para o John Locke? Executivo, legislativo e federativo. O executivo é o executivo que você conhece mesmo.
é aquele que executa as leis e administra a sociedade. O legislativo é o legislativo que você conhece mesmo, é aquele que faz as leis. Só que detalhe, para o John Locke, o legislativo é o mais importante de todos, é o poder por excelência, porque dará as normas de todos os outros poderes e da sociedade. Então, o mais importante, o poder por excelência, é o legislativo. E não é judiciário, Beto? Não, não é o Montesquieu, pessoal, é o Locke, calma, calma. É o federativo, certo? O federativo é uma espécie de poder diplomático. O poder federativo lida com a relação, com as relações exteriores, as relações da nossa nação com outras nações, do nosso povo com outros povos, tipo tratados de comércio, cooperação, guerra, paz, fronteiras, etc. Roberto, tem mais elementos do John Locke? Claro, vamos para os slides, preparei mais uma coisinha para vocês, tá? Aqui, pessoal, cidadania e propriedade. Moçada, a rigor, todos são cidadãos e, de certa forma, todos são proprietários. Mas na obra do John Locke você vê níveis de propriedade e cidadania. Tá? Quem é verdadeiramente proprietário é quem tem propriedade privada. Tá bom, pessoal? Quem é plenamente cidadão é quem tem propriedade privada. Então, é evidente que um cara que não tem propriedade privada, ele tem lá seu nível de cidadania, lá seu nível de proprietário. No entanto, verdadeiramente proprietário e plenamente cidadão é aquele que tem propriedade privada. Porque na época do John Locke, pessoal, aquele que tinha propriedade privada era o cara que trabalhava, segundo a cabeça do John Locke, segundo o pensamento liberal de sua época. Então ele fez por merecer. Tem um mérito aí, na cabeça do John Locke, lembrem disso. Essa é a tese dele. Ou seja, pessoal, eu me comportei, eu me esforcei, eu fiz por merecer. Então eu sou uma pessoa confiável do ponto de vista ético. Tá bom? Então, eu tenho o direito de votar e ser votado. Se você não tem propriedade, você não pode votar nem ser votado. Então, eu sou plenamente proprietário e plenamente cidadão. E você que não tem propriedade privada, você é parcialmente proprietário e parcialmente cidadão. Tem outro tópico. Vamos lá? O outro tópico é ninguém está acima da lei. Beleza, pessoal? Ninguém está acima da lei. Significa que nem os governantes estão acima da lei, certo? Nem os legisladores não estão acima da lei. Ninguém está acima da lei. A lei é a garantia, pessoal, da preservação dos nossos direitos e de nossa dignidade, tá certo? A liberdade consiste basicamente em fazer aquilo que a lei permite, aquilo que a lei ordena. Isso está presente em Rousseau, isso está presente em John Locke, está aqui o John Locke, isso estará presente em Montesquieu, beleza, pessoal? E o John Locke também diferencia o público e o privado, pessoal. A dimensão do público é a dimensão que está ligada à sociedade, à comunidade e que não deve, de maneira alguma, interferir nas questões privadas, nas questões relativas, certo, à religiosidade, nas questões relativas à propriedade. Cabe ao público uma regulamentação, certo, da vida em sociedade, mas não a determinação da vida em sociedade. Lembre-se que ele é liberalista, pessoal, que ele é um grande liberal. Ele prima pelas liberdades individuais, ele prima pelos direitos básicos do ser humano. Tá bom, pessoal? Moçada, eu queria mais uma vez agradecer vocês, certo? Vocês acabaram de ver o ícone do liberalismo ocidental, um cara, certo? Ao qual o nosso Estado democrático de direito deve muito. Portanto, pessoal, espero que vocês aproveitem, tá? Deus abençoe, a gente se vê.